Você já ouviu algo que não era para você e percebeu, no mesmo instante, que a sua vida acabou de mudar. Henrique Valença escutou uma única frase naquela noite. Uma frase dita em voz baixa. Um pedido que não deveria ter sido ouvido. E antes que ele entendesse o motivo, tudo que era sólido começou a rachar. Naquela noite, Henrique Valença não buscava nada além de terminar o dia, atravessando sua cobertura silenciosa no Leblon com um pensamento distante, carregando nos ombros o cansaço de uma rotina confortável demais para ser feliz e vazia demais para ser ignorada. Henrique caminhava em direção ao quarto quando uma voz escapou da cozinha, baixa demais para ser uma conversa comum, frágil demais para passar despercebida. Ele diminuiu o passo sem notar, como se o próprio corpo tivesse reagido antes da razão. Era uma voz contida, trêmula, carregada de urgência, uma voz que não combinava com aquele ambiente impecável. Eu não estou brincando, Lúcia, amanhã é o casamento, e eu não posso aparecer sozinha. Henrique parou. Não por curiosidade, mas porque algo naquela frase o atingiu de um jeito estranho, quase físico. A voz continuou, agora mais embargada, como se cada palavra fosse arrancada à força. Eu tentei ser forte, juro que tentei, mas tem horas que a gente simplesmente não consegue segurar tudo sozinha. Era a Ana Luísa. A mesma mulher que trabalhava ali havia anos, sempre silenciosa, sempre eficiente, sempre cuidadosa para não ocupar espaço demais, como se sua existência precisasse ser pequena para não incomodar. Henrique nunca a tinha escutado assim. Nunca a tinha escutado de verdade. Do outro lado da ligação, alguém ouvia sua confissão, e ela falava rápido, quase atropelando as próprias palavras, como quem tem medo de perder a coragem se fizer silêncio. Eu não preciso de amor, eu não preciso de promessa, eu só preciso não decepcionar minha mãe. Só isso. Só por um dia. O ar pareceu ficar mais pesado no corredor. Henrique sabia que deveria se afastar, que aquilo não lhe dizia respeito, que escutar aquela conversa era invadir algo íntimo demais, mas seus pés permaneceram presos ao chão, como se aquela voz tivesse atravessado não apenas as paredes, mas algo muito mais profundo. Aos 46 anos, Henrique Valença havia conquistado tudo o que se costuma chamar de sucesso: dinheiro, prestígio, poder, liberdade. Mas todas as noites terminavam do mesmo jeito, ele sozinho, jantando sozinho, dormindo sozinho, vivendo dentro de um conforto que nunca lhe trouxe companhia. E agora, parado naquele corredor, ele escutava uma dor que reconhecia, mesmo que nunca tivesse dado nome a ela. A voz de Ana Luísa falhou, e houve um silêncio breve, pesado, aquele tipo de silêncio que antecede um pedido que machuca fazer. Eu só precisava de alguém para segurar minha mão, sorrir do meu lado, fingir que está tudo bem, só até amanhã passar. Henrique sentiu algo se contrair dentro do peito. Ele percebeu, talvez pela primeira vez, que não sabia absolutamente nada sobre a vida daquela mulher fora daquela casa, não sabia de onde vinha, o que carregava, quem dependia dela, quantas noites havia passado engolindo choro para continuar funcionando no dia seguinte. A respiração dela saiu trêmula novamente, mais sincera, mais crua, mais impossível de ignorar. Eu preciso de um namorado para amanhã, porque se eu aparecer sozinha, minha mãe vai entender isso como fracasso, e eu não posso fazer ela sofrer mais do que já sofre. A frase ficou suspensa no ar. Não soava absurda. Não soava exagerada. Soava desesperadamente real. Henrique fechou os olhos por um instante, sentindo algo antigo se mexer dentro dele, algo que não despertava havia anos, uma empatia dolorosa, uma identificação silenciosa, a sensação de ver alguém precisando exatamente daquilo que ele também havia perdido. Naquele momento, ele deixou de ouvir apenas uma conversa. Passou a enxergar uma pessoa. E sem saber como, nem quando, Henrique Valença entendeu que aquela noite não seria apenas mais uma noite vazia. Algo havia sido tocado, algo havia mudado, e a vida que ele conhecia até então começava, lentamente, a rachar. Henrique permaneceu parado no corredor muito depois de a ligação terminar, como se o silêncio que voltou a ocupar a cobertura tivesse mudado de natureza. Não era mais o silêncio confortável e previsível que o acompanhava todas as noites, mas algo espesso, pesado, quase acusatório, pressionando seus pensamentos e impedindo qualquer movimento automático. O som da água correndo na pia seguia constante, um ruído simples e doméstico que contrastava de forma quase cruel com o que ele acabará de ouvir,
e naquele instante Henrique percebeu que algo dentro dele já não estava mais no lugar habitual. Durante anos, sua vida havia funcionado com precisão quase matemática, cada espaço delimitado, cada relação mantida a uma distância segura, cada emoção cuidadosamente contida para não interferir na eficiência do dia seguinte, mas agora aquela organização interna parecia ter sido desmontada sem aviso. Ele sabia que deveria sair dali, sabia que não tinha o direito de permanecer naquele lugar depois de ter escutado algo tão íntimo, mas o corpo não respondia, como se aquela conversa tivesse criado raízes invisíveis ao redor de seus pés. Quando os passos leves surgiram no corredor, Henrique sentiu antes de ver, e ao erguer o olhar encontrou Ana Luísa caminhando lentamente, secando as mãos no avental, o rosto recomposto com esforço, os olhos ainda marcados pelo choro recente, tentando desesperadamente voltar ao papel que sempre lhe garantiu segurança naquela casa. Ela não esperava encontrá-lo ali. O susto foi imediato, um choque silencioso que atravessou seu corpo inteiro, e por um instante ela pareceu pequena demais naquele corredor amplo, como se todo o espaço conspirasse para evidenciar sua vulnerabilidade. O encontro de olhares foi rápido e desconfortável, carregado de coisas não ditas, de limites ultrapassados sem intenção, de uma intimidade involuntária que nenhum dos dois havia escolhido. Henrique percebeu naquele instante o medo dela, não um medo exagerado ou dramático, mas aquele medo contido de quem depende da estabilidade, de quem sabe que qualquer deslize pode custar muito mais do que orgulho, pode custar sustento, segurança, dignidade. Ela tentou dizer algo, qualquer coisa que reorganizasse a situação, mas a voz não saiu firme, e o silêncio se estendeu entre eles como um campo minado. Henrique levantou a mão num gesto quase involuntário, não para impor autoridade, mas para interromper o colapso que se desenhava diante dele, e quando falou, percebeu que sua própria voz soava diferente, mais baixa, menos segura, desprovida daquele tom automático que costumava usar. Ele explicou, de forma simples, que havia escutado sem querer, que não fora sua intenção, e enquanto dizia isso se dava conta de que aquela justificativa era insuficiente, porque o problema não estava no ato de ouvir, mas no fato de que agora ele sabia. Ana Luísa assentiu em silêncio, o olhar baixo, como quem aceita uma culpa que não lhe pertence completamente, e Henrique reconheceu ali algo que já vira muitas vezes em reuniões de trabalho, mas nunca daquela forma, o instinto de se proteger pedindo desculpas antes mesmo de ser acusado. Aquilo o atingiu mais do que esperava. Por anos ele acreditara que manter distância era uma forma de respeito, mas naquele momento percebeu que aquela distância também havia sido uma forma de cegueira confortável, uma maneira de não enxergar as vidas que se moviam silenciosamente ao seu redor. Ele notou detalhes que nunca havia reparado antes, o cansaço acumulado na postura dela, as mãos marcadas pelo trabalho constante, a maneira como tentava ocupar o mínimo de espaço possível mesmo dentro de uma casa que ajudava a manter em ordem todos os dias. E foi ali, naquele corredor, que Henrique sentiu o primeiro deslocamento real dentro de si. Porque até então, sua solidão sempre fora algo abstrato, um desconforto silencioso que ele atribuía ao sucesso, ao ritmo de vida, às escolhas necessárias, mas ao escutar a história de Ana Luísa, ao perceber a carga emocional que ela carregava sozinha, sua própria solidão ganhou outra forma, menos nobre, menos justificável. Ele se deu conta de que agora não poderia simplesmente voltar para o escritório e fingir que nada havia acontecido, porque aquela frase continuava ecoando em sua mente, repetindo-se de maneira insistente, como um chamado impossível de ignorar. Ela precisava de alguém por um dia. Não por romance. Não por interesse. Mas por sobrevivência emocional. Essa constatação o desestabilizou mais do que qualquer problema empresarial que já enfrentará. Ana Luísa finalmente se afastou, retomando suas tarefas com uma rigidez artificial, e Henrique percebeu o esforço que ela fazia para se recompor, para voltar a ser invisível, como se invisibilidade fosse sua maior proteção. Ele caminhou até o escritório, fechou a porta, sentou-se à mesa, abriu documentos que não conseguiu ler, encarou números que perderam completamente o sentido, porque algo essencial havia mudado e ele ainda não sabia como lidar com isso. Pela primeira vez em muito tempo, Henrique se sentiu fora de controle, não porque algo estivesse dando errado, mas porque algo estava exigindo dele uma resposta que não poderia ser calculada. A noite avançou, e o silêncio da cobertura deixou de ser neutro, cada espaço parecia carregar ecos daquela conversa, cada corredor lembrava que havia uma vida ali dentro que ele nunca se permitirá enxergar. Ele pensou em todas as vezes que chegará tarde,
cansado, absorto em seus próprios problemas, enquanto Ana Luísa mantinha tudo funcionando sem jamais dividir o peso do que enfrentava fora dali. Pensou na facilidade com que sempre escolheu não se envolver, não perguntar, não saber, e entendeu que aquele privilégio agora tinha sido quebrado. A estabilidade que o protegia havia sido rachada por uma simples frase, e o mais perturbador era perceber que, em vez de querer restaurar essa estabilidade, uma parte dele sentia curiosidade, outra sentia culpa, e uma terceira, ainda mais perigosa, sentia algo próximo de esperança. Esperança de que talvez aquela ruptura tivesse um propósito. Henrique se levantou, caminhou até a janela e observou a cidade iluminada, milhões de vidas acontecendo ao mesmo tempo, cada uma carregando suas próprias urgências, suas próprias dores escondidas, e pela primeira vez ele se perguntou quantas histórias como a de Ana Luísa passavam despercebidas todos os dias, ignoradas por pessoas como ele. Naquele momento, Henrique Valença entendeu que já havia cruzado um ponto de não retorno, porque agora sabia demais para fingir indiferença, e ignorar aquilo seria uma escolha consciente, não mais uma omissão confortável. Algo o empurrava para fora da posição segura de espectador, para um lugar onde decisões não vinham com garantias nem cláusulas de proteção. E mesmo sem saber ainda qual seria o próximo passo, ele sabia que a rotina que sempre o definiu havia sido quebrada, e que a partir daquela noite, qualquer escolha que fizesse carregaria consequências. Se essa história já mexeu com você, se inscreva no canal agora. Essa foi apenas a primeira ruptura, e o que vem a seguir vai mudar tudo. Henrique não dormiu naquela noite, e não foi por insônia comum, foi porque a mente se recusava a desacelerar, girando em torno da mesma imagem, da mesma voz, da mesma frase que agora parecia ecoar em todos os cantos da cobertura, como se a casa inteira tivesse ouvido junto com ele. Ele tentou se convencer de que aquilo não era problema seu, de que existiam limites claros entre a vida dele e a vida de Ana Luísa, limites profissionais, sociais, morais, mas quanto mais repetia isso em silêncio, mais frágil a ideia se tornava. Na manhã seguinte, a rotina tentou se impor como sempre fazia, o café preparado no mesmo horário, os objetos nos mesmos lugares, a cidade despertando lá fora com a mesma pressa de todos os dias, mas havia algo diferente no ar, algo sutil, quase imperceptível, como quando se entra em um ambiente depois de uma discussão e tudo parece normal demais para ser verdade. Ana Luísa evitava cruzar com ele, se movia pela casa com ainda mais cuidado, como se cada passo fosse calculado para não provocar outro encontro inesperado, e Henrique percebeu isso com uma clareza incômoda, porque agora ele enxergava o esforço dela, enxergava o peso que aquela noite havia acrescentado à postura já cansada. Ele tentou trabalhar, tentou mergulhar em reuniões, em ligações, em decisões importantes, mas sua atenção escapava a todo instante, voltando para perguntas que não tinham resposta fácil. Até onde vai a responsabilidade de quem escuta algo que não deveria? Até que ponto ignorar é apenas respeito ou já se transforma em covardia? No meio da tarde, um telefonema mudou o tom daquele dia. Henrique atendeu sem prestar muita atenção, até reconhecer a voz do outro lado, um amigo antigo, alguém do seu círculo social, comentando casualmente sobre um casamento no interior, uma viagem rápida, um compromisso que parecia trivial, mas que fez algo se contrair dentro dele. Não era o mesmo casamento, ele sabia, mas a coincidência foi suficiente para disparar uma lembrança indesejada, a imagem de Ana Luísa sozinha, enfrentando olhares, perguntas, expectativas que ele agora conhecia bem demais. Ao desligar, Henrique percebeu que já não se tratava apenas dela, tratava-se dele também, da forma como sempre se escondeu atrás da neutralidade, da distância, do conforto de não se envolver. No fim do dia, ao voltar para casa, encontrou Ana Luísa sentada à mesa da cozinha, papéis espalhados à sua frente, um celular na mão, o rosto tenso, concentrado demais para notar sua presença de imediato. Quando finalmente o viu, o susto foi contido, mas real, e Henrique percebeu que aquela tensão não vinha apenas do encontro, vinha de algo que ela estava tentando resolver sozinha. Ela guardou o celular rápido demais, como se tivesse sido flagrada em algo proibido, e ele entendeu sem palavras que aquela busca por solução continuava, que ela ainda estava tentando encontrar alguém, qualquer alguém, disposto a ocupar aquele lugar por um dia. Aquilo doeu de um jeito estranho. Não por ciúme, ele disse a si mesmo, mas por reconhecimento, por perceber que ela estava se expondo a rejeições que ele jamais precisará enfrentar, tudo para sustentar uma imagem que nem sequer era dela, mas que o mundo exigia.
Henrique se recolheu ao quarto naquela noite com um peso ainda maior no peito, e foi ali, deitado no escuro, que memórias antigas começaram a emergir, lembranças de eventos sociais em que ele chegará sozinho, de perguntas disfarçadas de curiosidade, de comentários sutis sobre sua vida pessoal, de sorrisos educados que escondiam julgamento. Ele sempre se disse que não se importava, que aquilo era irrelevante, mas agora percebia o quanto aprenderá a se anestesiar, a normalizar a solidão como escolha quando, na verdade, era fuga. A madrugada avançou, e Henrique se levantou, caminhou pela casa em silêncio, parando diante da porta do quarto de Ana Luísa, sem tocar, sem bater, apenas parado ali, lutando contra o impulso de dizer algo, qualquer coisa que quebrasse aquela distância artificial. Ele recuou. Ainda não. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Ana Luísa pediu para falar com ele. Não foi um pedido dramático, nem urgente, foi simples, quase formal, mas havia algo na postura dela que indicava que aquela conversa não seria trivial. Eles se encontraram na sala, o espaço amplo e claro tornando aquela conversa ainda mais desconfortável, e Henrique percebeu que ela havia ensaiado mentalmente cada palavra. Ela explicou que precisaria se ausentar por alguns dias, que o casamento seria no interior, que já tinha tudo organizado, e enquanto falava, evitava cuidadosamente qualquer menção ao que ele havia escutado naquela noite. Era como se ambos participassem de um acordo silencioso, fingindo que aquela fissura nunca existiu. Henrique assentiu, respondeu com frases neutras, mas por dentro sentia a tensão crescer, porque agora havia um prazo, uma contagem regressiva invisível, e ele sabia que cada hora que passava tornava a decisão mais difícil. Depois que ela saiu da sala, Henrique permaneceu ali, olhando para o espaço vazio, sentindo algo se fechar dentro dele, uma sensação de perda antecipada, como se deixá-la ir daquela forma fosse confirmar sua escolha antiga de sempre se afastar quando algo exigia coragem. Foi nesse momento que ele se deu conta de que já estava envolvido demais para fingir indiferença. O perigo agora não era externo, não era um escândalo, não era um conflito explícito, era interno, era a luta entre continuar sendo quem sempre foi ou arriscar atravessar uma linha que jamais atravessara. Henrique começou a perceber pequenos sinais que antes ignoraria, o modo como Ana Luísa organizava a bolsa com cuidado excessivo, como falava ao telefone em voz baixa, como os ombros pareciam mais tensos a cada dia que se aproximava do casamento. Cada detalhe aumentava a urgência. Cada silêncio pesava. Ele sabia que qualquer decisão tomada dali em diante mudaria o equilíbrio daquela casa, daquela relação, e talvez da própria identidade que construiu ao longo dos anos. Naquela noite, ao observá-la sair pela porta para resolver algo na rua, Henrique sentiu pela primeira vez um medo real, não de perder o controle, mas de perder a chance de fazer algo diferente, algo que não fosse seguro, mas fosse humano. E foi ali, nesse ponto de tensão crescente, que ele entendeu que não estava mais apenas observando uma história, estava dentro dela, avançando por um território desconhecido, onde cada escolha carregava consequências que ele ainda não conseguia prever. E você, já viveu algum momento em que ignorar não era uma escolha? Conta pra gente nos comentários, queremos muito ler sua opinião. A noite avançava lentamente sobre a cidade, dentro da cobertura, o silêncio já não era apenas ausência de som, era uma presença incômoda, pesada, como se cada parede carregasse a consciência do que estava prestes a acontecer. Henrique permaneceu sentado por muito tempo, imóvel, sentindo o próprio corpo reagir a uma decisão que ainda não havia sido dita em voz alta, mas que já existia dentro dele com clareza assustadora. Ele sempre acreditou que o controle vinha do distanciamento, da capacidade de observar sem se envolver, de seguir regras invisíveis que o protegiam de qualquer abalo emocional, mas naquela noite essas regras pareciam frágeis demais para sustentar o peso do que sabia. Ana Luísa viajaria na manhã seguinte. A ideia soava simples, quase banal, mas carregava um significado que Henrique não conseguia ignorar, porque deixá-la partir daquela forma seria confirmar, mais uma vez, a escolha confortável de sempre, a escolha de não fazer nada. Quando ouviu os passos dela no corredor, sentiu o peito se contrair, não por surpresa, mas por reconhecimento. Aquele era o momento, e qualquer hesitação agora se transformaria em covardia. Ela surgiu com uma bolsa pequena no ombro, roupa simples, o rosto cansado de quem passou dias tentando sustentar algo que estava prestes a ruir, e ao vê-la caminhar em direção à porta, evitando encará-lo, Henrique entendeu que aquela imagem seria definitiva se não a interrompesse.
Chamou seu nome. A palavra atravessou o espaço com mais peso do que ele esperava, e quando ela parou, ainda de costas, o silêncio que se instalou entre os dois foi denso, carregado de tudo o que não havia sido dito desde aquela noite no corredor. Henrique se levantou devagar, sentindo cada passo como uma travessia interna, não em direção a ela, mas para fora da versão de si mesmo que sempre escolheu o caminho mais seguro. Ele não pediu desculpas. Não tentou justificar. Não suavizou. Simplesmente deixou escapar a verdade que vinha sendo evitada. Que não conseguia fingir que não ouvirá. Que não conseguia fingir que aquilo não o havia atravessado. Que ignorar agora seria uma escolha consciente. Ana Luísa se virou lentamente, o olhar defensivo, a postura rígida, como quem já espera ser colocada de volta em seu lugar, aquele espaço pequeno que sempre ocupou para sobreviver. Henrique percebeu ali a dimensão real do que estava em jogo, não apenas a situação do casamento, mas anos de silêncios engolidos, de expectativas impostas, de dignidade mantida à custa de solidão. Ele sentiu o peso da própria posição social, da autoridade invisível que sempre carregou sem perceber, e pela primeira vez essa posição não lhe pareceu confortável, mas sufocante. As palavras saíram com dificuldade, não por falta de convicção, mas porque cada uma quebrava algo antigo dentro dele. Ele deixou claro que aquilo não era pena, nem impulso, nem caridade. Era uma resposta a algo que havia despertado depois de muito tempo adormecido. A ideia foi dita, simples e brutal em sua honestidade. Ele poderia ir com ela, poderia ocupar aquele lugar por um dia, poderia sustentar aquela presença silenciosa que ela precisava oferecer à família, poderia fingir, se fosse preciso, porque a verdade maior era que fingir indiferença havia se tornado impossível. O impacto foi imediato. Ana Luísa recuou, não fisicamente apenas, mas emocionalmente, como se aquela proposta tivesse arrancado o chão sob seus pés, trazendo à superfície todos os riscos que ela vinha tentando controlar. Ela tentou negar, tentou argumentar, tentou se proteger, e Henrique sentiu a violência contida daquela resistência, não contra ele, mas contra a possibilidade de depender de alguém, mesmo que fosse apenas por um dia. O tempo pareceu desacelerar. Cada segundo esticado entre eles carregava o peso das diferenças sociais, do vínculo profissional, das consequências invisíveis que nenhum dos dois precisava nomear para saber que existiam. Henrique sentiu o limite se aproximar, aquele ponto exato em que uma vida se divide em antes e depois, e percebeu que, independentemente da resposta dela, ele já havia cruzado esse limite ao dizer aquelas palavras. Ele não recuou, não suavizou, não negociou. Apenas permaneceu ali, presente, aberto ao risco, consciente de que aquela decisão não tinha manual, nem garantia, nem retorno. Ana Luísa fechou os olhos por um instante longo demais, como quem avalia tudo o que pode perder ao aceitar e tudo o que já perdeu tentando não precisar. Quando abriu os olhos, havia algo diferente ali, não esperança, não alívio, mas entrega cautelosa, aquela que nasce quando não há mais saída confortável. Ela deixou claro que, se aceitasse, aquilo não poderia ser confundido com promessa, nem com futuro, nem com sentimento. Seria apenas um acordo frágil, delimitado, necessário. Henrique concordou sem hesitar, porque naquele momento ele não buscava futuro, buscava presença, buscava atravessar aquela linha que sempre evitou. O aceite veio baixo, quase um sussurro, mas o impacto foi devastador. Ali, naquele instante silencioso, a estrutura que sustentava a vida de Henrique desmoronou sem barulho, sem aplauso, sem testemunhas, apenas a certeza de que nada, absolutamente nada, voltaria a ser como antes. Ele sentiu uma mistura de medo e lucidez, a compreensão clara de que havia escolhido o caminho mais incerto, e justamente por isso, o mais verdadeiro. Se essa escolha te arrepiou por dentro, deixa seu like agora. Porque a partir daqui, não existe mais retorno. A casa amanheceu diferente naquela manhã, não por algo visível, não por mudança concreta no espaço, mas porque o ar parecia carregar um resíduo da noite anterior, como se as paredes ainda guardassem o eco da decisão que havia sido tomada. Henrique acordou cedo demais, antes mesmo que o despertador pudesse cumprir sua função, e ficou alguns minutos deitado, olhando para o teto, sentindo o corpo pesado, não de cansaço físico, mas de algo mais profundo, aquela sensação estranha que surge depois de um ponto sem retorno, quando a mente entende que nada pode ser desdito. Ele se levantou em silêncio,
caminhou pela casa devagar, evitando ruídos, como se tivesse medo de quebrar algo frágil que ainda tentava se reorganizar dentro dele. Ana Luísa também estava acordada. Ele percebeu pela luz baixa acesa na cozinha, pela movimentação contida, pelo cuidado excessivo nos gestos, e essa constatação trouxe um desconforto novo, porque agora ele sabia que não era o único carregando o peso daquela escolha. Eles dividiram o mesmo espaço sem se olharem por alguns minutos, cada um preso ao próprio turbilhão interno, o café sendo preparado com movimentos automáticos, a água fervendo, o som do copo sendo colocado sobre a bancada, tudo acontecendo num ritmo estranho, mais lento, quase cerimonioso. Não havia clima para conversas longas, nem para explicações, nem para arrependimentos. O que existia ali era um reconhecimento silencioso. Henrique sentiu algo parecido com culpa, não por ter feito a proposta, mas por perceber o tamanho do risco que havia colocado sobre os ombros dela, e essa culpa vinha misturada com uma lucidez desconfortável, porque ele sabia que não poderia ter agido diferente sem trair algo essencial dentro de si. Ana Luísa evitava cruzar o olhar, não por desprezo, mas por proteção, como se olhar diretamente significasse abrir espaço para emoções que ela ainda não sabia como organizar. Em determinado momento, ela pegou uma pequena mala encostada perto da porta, simples, discreta, e aquele objeto ganhou um peso simbólico enorme para Henrique, porque representava o movimento concreto daquilo que até então existia apenas como decisão verbal. Ela iria. O tempo estava andando. E nada parecia pronto. Quando finalmente trocaram algumas palavras, foram poucas, práticas, quase técnicas, combinando horários, estrada, o essencial para que tudo funcionasse. E mesmo assim havia algo profundamente íntimo naquele cuidado mútuo contido, naquela tentativa silenciosa de não transformar o momento em algo maior do que ambos conseguiam sustentar. O trajeto até o carro foi feito sem pressa, mas também sem hesitação, como se ambos soubessem que qualquer pausa prolongada poderia fazer o peso emocional transbordar. Dentro do veículo, o silêncio se instalou de novo, mas não era mais o silêncio vazio de antes, era um silêncio cheio, carregado de pensamentos que não precisavam ser compartilhados para serem compreendidos. Henrique dirigia com atenção exagerada, os olhos fixos na estrada, enquanto sentia o corpo reagir de forma estranha à presença dela ali, não como algo romântico, mas como responsabilidade, como compromisso assumido. Ana Luísa olhava pela janela, acompanhando a paisagem mudar lentamente, prédios dando lugar a ruas mais abertas, o ritmo da cidade ficando para trás, e naquele movimento havia algo de despedida e algo de enfrentamento ao mesmo tempo. Henrique percebeu pequenos detalhes que antes passariam despercebidos, o jeito como ela segurava a bolsa no colo, como respirava fundo em certos momentos, como os ombros pareciam relaxar e tensionar alternadamente, sinais claros de alguém tentando se manter firme. Ele sentiu vontade de dizer algo que aliviasse o peso, mas conteve o impulso, entendendo que naquele momento a presença silenciosa era mais respeitosa do que qualquer tentativa de conforto verbal. A estrada parecia longa demais, e ao mesmo tempo curta demais para tudo o que estava sendo processado internamente. Henrique sentia uma mistura difícil de nomear, havia medo, havia dúvida, havia um tipo novo de calma que não vinha da segurança, mas da honestidade de finalmente não estar fugindo. Ele se perguntava, sem buscar resposta imediata, como aquela decisão havia reorganizado sua própria identidade, como o homem que sempre se manteve distante agora estava ali, envolvido numa história que não podia controlar totalmente. Ana Luísa, por sua vez, carregava outra queda, mais silenciosa, a queda de quem aceita ajuda depois de anos aprendendo a não precisar, de quem permite que alguém veja sua fragilidade sem garantia de proteção total. Em determinado momento, ela respirou fundo, como se quisesse dizer algo, mas desistiu, e Henrique respeitou aquele silêncio, porque ali não havia espaço para promessas, apenas para sustentação. Quando pararam para abastecer, um gesto simples, cotidiano, Henrique percebeu como tudo parecia normal demais por fora, pessoas entrando e saindo, carros passando, enquanto por dentro ambos atravessavam algo que mudaria a forma como enxergavam o mundo. Ele pagou, voltou ao carro, e ao retomar a estrada sentiu o peso simbólico daquele pequeno ato, estava cuidando, estava presente, estava assumindo algo que nunca assumirá antes sem contrato ou garantia. A viagem seguiu assim, em camadas de silêncio e pequenos gestos, cada quilômetro afastando-os da vida anterior e aproximando-os de algo ainda indefinido. Henrique sabia que aquilo não era resolução,
Não era reconciliação, não era começo nem fim, era uma transição, um espaço instável entre o que foi e o que ainda não se revelou. E essa instabilidade, embora assustadora, trazia uma verdade difícil de ignorar, a de que o mundo já não era o mesmo, mesmo que tudo ao redor tentasse se comportar como se nada tivesse mudado. Se essa parte está te tocando de verdade, considere apoiar nosso canal com um super thanks ou se inscrevendo. Seu apoio nos fortalece, especialmente depois de histórias tão intensas como essa. Henrique voltou para casa dias depois, e embora tudo estivesse exatamente no mesmo lugar, nada parecia igual, porque a mudança que havia acontecido não estava nos objetos, nem nos cômodos, nem na rotina que tentava se reorganizar, estava dentro dele, num espaço que antes permanecia fechado e agora já não aceitava mais o silêncio como resposta. Ele seguia trabalhando, atendendo ligações, cumprindo compromissos, mas havia algo diferente no modo como atravessava os dias, como se tivesse aprendido a escutar não apenas o que era dito, mas também aquilo que costuma ficar escondido nas pausas, nos olhares desviados, nos pedidos que nunca chegam a ser feitos em voz alta. Ana Luísa seguiu seu caminho, e isso não foi uma perda nem uma vitória, foi apenas a confirmação de que algumas pessoas entram na nossa vida não para ficar, mas para nos mover de lugar, para nos tirar da posição confortável onde a gente se esconde sem perceber. Henrique não se tornou outro homem da noite para o dia, não houve milagre, nem redenção perfeita, o que houve foi algo mais silencioso e mais real. Ele passou a reconhecer quando estava fugindo, quando estava se protegendo demais, quando escolhia a distância apenas para não sentir. E isso mudou tudo. Porque depois daquela experiência, ele já não conseguia ignorar o peso que existe em simplesmente estar presente para alguém, mesmo sem promessas, mesmo sem garantias, mesmo sabendo que nem tudo se resolve, mas muita coisa se sustenta quando não se abandona. Algumas perguntas permaneceram abertas, e talvez sempre permaneçam, como tudo aquilo que é verdadeiro demais para caber em respostas simples, mas Henrique aprendeu que nem toda história precisa ser fechada para fazer sentido, algumas existem apenas para nos ensinar a olhar diferente. E agora, é aqui que a história se volta para você. Se você ficou até o fim, talvez tenha reconhecido algo seu nesse caminho, talvez já tenha sentido o cansaço de carregar tudo sozinho, talvez já tenha fingido que estava bem só para não preocupar ninguém, talvez já tenha precisado de ajuda e não soube como pedir. Talvez você também já tenha ouvido algo sem querer e isso tenha mudado tudo, ou talvez tenha sido você a pessoa do outro lado da linha, tentando se manter firme quando, por dentro, tudo parecia prestes a desmoronar. Essa história não fala apenas sobre Henrique ou Ana Luísa, ela fala sobre esses momentos invisíveis em que a vida nos pede presença em vez de soluções, escuta em vez de respostas, coragem em vez de indiferença. Às vezes, tudo o que alguém precisa não é ser salvo, é não ser ignorado. Às vezes, não é sobre consertar, é sobre cuidar. E às vezes, o gesto mais transformador não é o grandioso, mas o simples ato de ficar quando seria mais fácil ir embora. Se essa história te encontrou em algum lugar sensível, saiba que isso não é fraqueza, é humanidade, e sentir junto é uma das formas mais silenciosas e bonitas de resistência. Obrigado e até o próximo vídeo.